Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre literatura de língua alemã aqui no canal através de Austerlitz, de W.G. Sebald, ou como ele preferia ser chamado, Max Sebald. O Sebald nasce na Alemanha em 1944, ou seja, em meio à Segunda Guerra Mundial, só que como ele, obviamente, era muito pequenininho durante a guerra, até porque ele nasce praticamente no fim da Segunda Guerra Mundial, ele não tinha lembranças da guerra, e depois do fim da Segunda Guerra, quem já leu um pouco mais sobre história da Alemanha, principalmente sobre esse período, etc., deve saber que falar sobre Holocausto, nazismo, etc., era algo meio tabu. As famílias não costumavam conversar muito sobre aquilo. Então, o Sebald cresce sem saber muito bem o que havia acontecido ali no seu país, só que desde a sua infância e principalmente durante a sua adolescência, ele sofre com um relacionamento que ele tinha com o pai dele, que era um homem bastante autoritário, um homem mais à moda antiga, digamos, e aí ele e o Sebald tinham diversos desentendimentos, e essa relação vem se degradar ainda mais quando, aos 17 anos, o Sebald, na escola, assiste a um filme sobre nazismo e sobre o Holocausto. Então é a primeira vez que ele entra em contato com aquela realidade, vê ali imagens de campos de concentração, imagens que marcaram muito o Sebald, e ele não tem como não associar tudo aquilo ao seu pai, porque o seu pai lutou nas forças armadas nazistas. Então é por isso que esse relacionamento dele com o pai dele vai se degradando cada vez mais, a ponto de ele renegar o seu próprio nome. Ele se chamava Winfried, mas passa a preferir ser chamado de Max Sebald, e esse contato mais cru, digamos, que ele teve com o nazismo, o Holocausto, através das imagens que ele viu naquele filme, ao qual ele assistiu, foi algo que o marcou profundamente para a vida inteira, tanto que o Holocausto perpassa praticamente toda a sua obra, e é o caso deste livro aqui, sobre o qual conversaremos hoje, Austerlitz. E o que é que a gente tem neste livro aqui? Austerlitz é não somente o nome do título, mas também o nome do personagem principal, do personagem que é praticamente biografado neste livro aqui, que é um homem chamado Jacques Austerlitz. Esse homem nos é apresentado pelo olhar de um narrador esse do qual a gente não tem praticamente informação alguma, mas pelo que eu pesquisei, esse narrador é um alter ego do próprio Sebald e está presente em todos os seus romances. Achei isso curioso, fiquei com mais vontade de ler o resto da obra do Sebald. Mas é esse narrador que conta pra gente a história do Austerlitz e por que ele faz isso. Eles se conhecem em uma estação ferroviária na Antuérpia, na sala de espera mais especificamente dessa estação, e o Austerlitz logo chama a atenção desse narrador porque o Austerlitz está lá nessa sala de espera estudando a arquitetura do lugar. E aí eles começam a conversar. Esse narrador vê que o Austerlitz tem uns interesses bastante peculiares e sabe de algumas coisas que a maioria das pessoas não costuma saber, e ele o considera uma figura interessante. E aí papo vai, papo vem, e esse acabou sendo o primeiro de alguns encontros que eles vão tendo ao longo de alguns anos, e conforme o narrador vai narrando pra gente esses encontros, a gente fica sabendo um pouco mais do Austerlitz. E não demora muito para que o leitor perceba que o Austerlitz tem um passado bastante esquisito. Ele cresce no país de Gales sob um nome falso em um lar puritano, mas ele sempre teve a sensação de falta de pertencimento. Era como se ele fosse alheio à própria vida, um estrangeiro na própria vida, vivesse uma vida que não parecia ser sua, porque as coisas pareciam não se encaixar direito. Ele não entendia por que ele se sentia de certa maneira em relação a algumas coisas, não entendia por que ele não tinha um vínculo com aquele país, com aquele que supostamente era o seu lar. Achava também muito esquisito que ele não tinha muitas lembranças do seu passado, até que um dia, quando ele está em uma estação ferroviária novamente, na estação Liverpool Street, dessa vez em Londres, ele tem uma espécie de déjà vu e lembra que ele já esteve ali uma vez antes. E essa lembrança fornece boas pistas para que ele possa entender por que ele se sentia daquela maneira em relação à vida dele, tentar ir atrás da sua origem e descobrir como é que ele foi parar ali. E é aí que a gente fica sabendo da real história do Austerlitz. O Austerlitz, na verdade, era filho de judeus tchecoslovacos
eslovacos que sofreram bastante com o nazismo e, para tentar salvar o filho, a sua mãe o coloca, quando ele tinha apenas 4 anos, em um trem destinado à Grã-Bretanha. Esses transportes ficaram conhecidos como Kindertransport, que é literalmente transporte de crianças, e foi uma tentativa, um esforço de salvar diversas crianças do destino que as aguardavam nos países que eram controlados pela Alemanha nazista. Sabendo disso, sabendo do seu verdadeiro nome agora e tendo algumas pistas sobre o seu passado, ele parte em uma viagem para Praga procurando algumas peças que faltavam no seu quebra-cabeça, no quebra-cabeça da sua história. Lá ele encontra uma personagem fundamental para entender quem era o Austerlitz, quem eram os pais dele, o que aconteceu com eles. E eu acho que a gente pode parar de falar do enredo por aqui. Mas só do enredo, porque eu ainda queria falar mais algumas coisas sobre este livro. Falar sobre este livro é uma missão um tanto espinhosa, eu diria, mas eu queria colocar aqui alguns pontos que me chamaram bastante atenção nessa leitura. O primeiro é a forma como o Sebald narra essa história aqui pra gente, porque aqui ele mistura diversos gêneros. Aqui eu diria que a gente tem uma espécie de mescla entre ensaio, livro de memórias, relatos de viagem, e tudo isso permeado por uma série de fotografias. O livro é bastante ilustrado, vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Aqui mais algumas. E essas fotografias servem muito a propósito do Sebald aqui, porque o Austerlitz vai falando dessas viagens que ele vai fazendo para compreender o seu passado, e aí em diversos momentos ele menciona, eu visitei a igreja X, eu tirei fotografia Y, e aí essas coisas vão aparecendo aqui no livro, o que nos leva ao segundo ponto que eu queria destacar, que foi algo, talvez o que mais me impressionou aqui, que é a sensação de verossimilhança que a gente tem enquanto lê este livro. Porque, de verdade, se eu tivesse lido isso aqui sem saber que é ficção, e se me entregasse esse livro e me dissessem, olha, Austerlitz realmente existiu, isso aqui é uma pessoa narrando a vida dele, eu iria acreditar completamente, porque a verossimilhança que a gente tem aqui é nível. Ele fala que foi a um museu, e aí tem fotos de tickets desse museu. Fala que tirou foto X, e aí você vira a página, e aí você dá de cara com aquela foto. Sério, eu fiquei chocada. Eu fiquei o livro inteiro me perguntando se o que estava sendo narrado aqui era realmente ficção, porque não parece. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, e que também diz respeito à estrutura do livro, é como ele monta o livro aqui, porque não é aquele escritor que vai te dando tudo de bandeja, sabe? As coisas nos vão sendo entregues bem aos poucos, a ponto de que a gente teoriza sobre diversos acontecimentos da vida do Austerlitz, e tudo isso é perpassado por uma melancolia muito grande ao longo do texto, sabe? Dessa questão da supressão da memória, de toda a melancolia que tem no Austerlitz, por conta desse passado dele, que é um passado muito trágico e um passado compartilhado por muitas pessoas, infelizmente, principalmente, acredito eu, por essas crianças que também foram enviadas nesses transportes de crianças, porque foram crianças que saíram da sua pátria, saíram do convívio diário com os seus pais, para crescer num lugar estranho e que muito provavelmente, quando começaram a compreender melhor o mundo ao redor delas, não entendiam a própria existência, não tinham essa sensação de pertencimento. E aí a gente vai para um outro ponto que eu queria destacar, que é o simbolismo que a gente tem aqui, cristalizado em estações de trem. Boa parte dos acontecimentos mais importantes que a gente tem nesse livro, como por exemplo o Austerlitz conhecendo o nosso narrador, ele tendo aquele primeiro déjà vu que o leva a buscar mais sobre a origem dele, e mais outros, como por exemplo o fato de que o próprio Austerlitz compartilha o seu nome com uma estação de trem que também se chama Austerlitz. Mas então a gente tem tudo isso simbolizando essa coisa da impermanência, de estar sempre indo e vindo. Então ele tem de frequentar diversos cenários, conhecer diversas pessoas, ir a diferentes lugares, diferentes países, tudo isso para conhecer a sua própria história e também indo e vindo na sua própria vida, porque ele compara passado e presente, aí tenta entender o que aconteceu lá atrás, que tem impacto nos dias de hoje. E no fim das contas são essas estações que o auxiliam a compreender o seu passado. E tem diversos momentos muitíssimo emocionantes aqui do livro. Eu queria ressaltar um que eu acho que todo mundo que leu este livro aqui vai lembrar, que é quando ele tem acesso a uma cópia de um filme de propaganda nazista mostrando um gueto, e aí ele vai desacelerando aquele filme para poder analisá-lo melhor. Essa cena é muito forte, dentre outras. E eu gosto de ver principalmente aqui a questão
da supressão da memória e como que isso o afetou. Acho que o Sebald faz um trabalho muitíssimo competente nesse sentido aqui. Aliás, não só nesse sentido, mas em todos os sentidos, eu diria. Este livro aqui é completamente diferente de tudo que eu já li, tanto que eu tô encontrando certa dificuldade para passar o que é essa leitura aqui. Eu acho que é o tipo de coisa que não dá para descrever muito bem. Você tem que ler para entender o que é Austerlitz. Mas caso você tenha se interessado pelo livro, queira ler, e eu recomendo fortemente que o faça, aliás, principalmente se, assim como eu, você se interessa muito pelos temas Holocausto, nazismo, Segunda Guerra Mundial, etc. Eu já deixo aqui um alerta de que o começo deste livro pode ser um pouco esquisito, um pouco espinhoso. Algumas pessoas, inclusive, quando eu mencionei no Instagram que estava lendo este livro aqui, vieram me procurar falando que tentaram ler o livro, mas acharam muito esquisito, muito monótono no começo e aí abandonaram. E de certa forma eu entendo, porque o início é bastante descritivo. Eu mencionei a vocês que o Austerlitz tinha interesses bastante peculiares, então ele olha para a arquitetura dos lugares e descreve bastante o que ele está vendo ali, faz reflexões sobre arquitetura, história, tem até botânica aqui. Eu particularmente achei essas reflexões interessantíssimas, mas entendo as pessoas que podem achar esse começo meio enfadonho mesmo, mas vão por mim. Vale a pena terminar o livro, porque depois o negócio engrena de um jeito que você não consegue parar de ler. E eu queria aproveitar para agradecer a indicação de todo mundo que falou que eu ia adorar esse livro aqui, porque eu realmente gostei muito dele. Confesso que pela propaganda que me foi feita e como muita gente vinha falar que eu ia adorar o livro, eu achei que eu fosse gostar mais dele do que eu realmente gostei. Por favor, não achem que é um livro ruim, não é mesmo. Recomendo muito fortemente que leiam, mas eu não sei, eu terminei a leitura com a impressão de que faltou algo, sabe? Eu ainda não sei o que é esse algo, mas também fiquei com a impressão de que é aquele tipo de livro que melhora, que cresce muito com a releitura, sabe? Então vai continuar aqui na estante, até porque eu gostei muito do livro, pretendo revisitá-lo daqui a alguns anos e espero poder compartilhar as experiências de leitura novamente aqui com vocês. E claro, se alguém tiver mais recomendações de livros do autor, por favor, deixem aqui embaixo. Eu tô querendo ler mais alguma coisa dele, mas ainda não sei bem o que, então sugestões são muito bem-vindas. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.